Democracia no rabo dos outros é refresco, né? Gente, eu não sei vocês, mas eu tô completamente perdida. Estamos todos perdidos aqui dentro desse contexto que é a América Latina, né? A América Latina tá pegando fogo, literalmente. Acho que pouca gente sabe o que tá rolando. Eu também não sei muito, mas eu convido vocês a refletir um pouco sobre o que tá rolando. Às vezes é meio chocante pra gente que é brasileiro descobrir que a gente é latino-americano, né? Porque muita gente que acha que é branco, que é europeu, que é norte-americano, mas não, gente, a gente é latino, a gente é tão latino quanto as pessoas que moram na Argentina, no Uruguai, na Venezuela. Então a gente tá muito mais no barco dessa galera do que no barco dos brancos. Então vamos lá, hoje a gente vai refletir sobre isso. Seja bem-vindo ao Historiante e a gente vai tentar entender melhor o que tá rolando na América Latina nessas últimas semanas. Começando do começo, o que é a América Latina, né? Que conceito é esse? Que palavra é essa? Então, em tese, essas duas palavras são para denominar os países que vivem na América do Sul e que falam línguas latinas, né? Espanhol, português. É um conceito também que a gente tem que pensar de onde veio e para onde vai. Quando foi que todos os países da América do Sul se reuniram e decidiram que ia virar a América Latina. Então, isso nunca rolou. Nunca rolou. Nunca teve uma grande reunião de países americanos e decidiram isso. Isso nunca aconteceu. É um conceito imposto pelos imperialistas. É um conceito imposto pelos norte-americanos e pelos europeus. Então, até mesmo a palavra é uma palavra imperialista. E aí, junto da imposição desse conceito, é óbvio que vieram outras imposições, né? Que são políticas, econômicas. Quando a gente fala de imposições econômicas, políticas e sociais e culturais, vocês já devem estar pensando, lá vem a comunista. Tá, antes de me chamar de comunista, senta um pouquinho e escuta. E antes de me chamar de comunista e me escutar, vocês podem curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não está inscrito. E se você já acompanha o pessoal do Historiante, você também pode ir lá no apoie.se/historiante e promover a gente, ajudar a gente a continuar com isso daqui. E começando pelo Peru, que no início do mês de setembro, o presidente de lá, Martín Vizcarra, que eu posso estar falando errado também porque eu não sou bilíngue, ele impôs algumas medidas que eram um pouco não populares. O Congresso barrou, fez oposição e ele simplesmente mandou fechar o Congresso porque ele queria impor as ideias dele. E aí você deve estar se perguntando, né? Mas que ideias são essas? Gente, é um monte de coisa muito absurda, sei lá, aumento de produtos fundamentais para o dia a dia, comida, gasolina, passagem. E aí, é isso que a gente chama de golpe de Estado, né? E aí começou um grande quebra-pau. As pessoas foram às ruas e é o que está rolando aí no jornal. E aí, na mesma semana, no Equador, o presidente, que também é de extrema-direita, decidiu implantar um pacote de medidas imposto pelo FMI, que é, né, gente, aquele Banco Mundial lá e etc. E aí, eram, obviamente, medidas pouco populares, né, que prejudicariam as pessoas mais pobres e tal. E deu o que deu também. Só que no Equador, as constituições têm o mesmo peso. Então, as leis das pessoas que são indígenas, das comunidades tradicionais e tal, têm o mesmo peso da Constituição imposta pelo governo, pelo Estado. Então, as coisas lá foram um pouco mais pesadas. Por isso que foi tudo muito simbólico, que eram pessoas indígenas liderando as grandes revoltas e tal. Rapidinho começou um estado de exceção lá. Eles decretaram um estado de emergência e o exército estava na rua espancando manifestantes e matando pessoas, e morreram muitas pessoas indígenas. E eu não sei vocês, mas eu acho isso gravíssimo, né? Acho que a morte de pessoas é sempre triste. E aí veio essas reviravoltas no Chile, né? O Chile também estava tentando implantar essas medidas neoliberais. Inclusive, se eu não me engano, foi o primeiro país a tentar colocar medidas neoliberais no mundo. Né? A gente para pensar sobre isso. Cara, quem foi que teve essas ideias neoliberais? Com certeza não foi um chileno, com certeza não foi um latino-americano, foi um conceito trazido pelos imperialistas e tal, mas foi implantado aqui. E aí a gente para refletir um pouco, né? A gente parece um pouco o laboratório do mundo, será? No Chile, as revoltas começaram por causa do aumento da passagem de transporte público. E aí você deve estar pensando, caramba, isso parece muito com o Brasil. Não, gente, não parece. Vai parecer daqui a alguns anos, que a gente está começando a implantar essas medidas
neoliberais agora. Então, vocês estão vendo que o Chile está pegando fogo. As pessoas estão derrubando monumentos. Enfim, isso tá acontecendo porque há 2 anos atrás o Chile impôs o que a gente está impondo no Brasil hoje. E ainda tem a Argentina, né, que estava aí com um governo de direita também, e estava uma grande inflação, e estava desemprego altíssimo. Os produtos básicos também estavam caríssimos. Mas essa semana passada, o presidente que ganhou lá foi de esquerda. E o atual presidente do Brasil não gostou disso. Enfim, né? Maturidade. E agora você deve estar se perguntando, o que todos esses países têm em comum, além de estar aqui na América do Sul? O que é que todos eles têm em comum? Todos eles tiveram presidentes de extrema direita que aplicaram medidas neoliberais, né? E também estamos dentro de um contexto de democracia. Eles foram eleitos, né? E aí eu vou te convidar a questionar. Quem foi que escolheu que ia ter democracia na América Latina? Quem foi que decidiu que lá no Chile, ou na Argentina, no Brasil, no Peru, quem foi que decidiu que ia ter democracia? Quando foi que esses povos tradicionais daqui escolheram que ia ter isso? A gente não pode negar nosso passado e nossa história de colonização. Então, até mesmo o nosso modelo político, ele é colonizado. Ele foi uma imposição colonialista. Ou seja, não foi uma construção cultural. Não foram os povos que moravam aqui que decidiram como a gente ia se organizar politicamente, socialmente. Vocês podem não ter pensado sobre isso, mas até mesmo o modelo político, ele é cultural, ele é consequência de como um povo se comporta, enxerga o mundo e vivencia a experiência no mundo. O conceito de democracia nasceu na Europa, deu muito certo lá, deu muito certo nos Estados Unidos, ou não, a gente pode conversar sobre isso também, que eu não considero que seja muito certo. E o conceito de liberalismo e de capitalismo deu muito certo nos Estados Unidos também. Mas quem disse que esse tipo de coisa daria certo aqui? Quem foi que disse que os latinos precisam desse modelo de economia e política para que eles sejam livres, independentes e etc, etc. Enfim, agora vocês podem me chamar de comunista. Não por isso, mas é só um convite a refletir. Que tipo de estrutura política e social a gente quer? É obrigatório que seja da forma como eles impõem? Enfim, reflexões. Mas, enquanto isso, sabe quem dorme tranquilo? Cuba. Cuba tá ótima, não tem violência, não tem levantes e não tem inflação. E não tem desemprego. Enfim, só um convite a refletir. Também tem o Uruguai, né, que está aí a trancos e barrancos, mas o governo de esquerda conseguiu manter todo mundo dentro de uma qualidade de vida mínima. Não tem nenhuma revolta lá por enquanto. E se você quiser saber mais sobre o Chile, o Pablo já fez vídeo aqui sobre isso. Vocês podem dar uma olhada aqui. E não se esqueça de comentar e de ativar o sininho para você receber a notificação quando for atualizado aqui. Comentar e divulga para seus amigos também. Segue a gente nas redes sociais. E é isso, gente. Obrigada por me ouvir de novo e até a próxima.